Capítulo 10 Falhando em honrar uma dívida. Naquele momento, o salão ficou em completo silêncio e todos os olhares atingiram Shu Yui. Shu Yui, o que você disse? Você não pode falar coisas sem sentido para testemunhar. Assim que Shu Wei disse aquilo, seu olhar denso estava cheio de avisos de implicações. Seu significado era muito claro e isso foi para fazer Shu Yui dizer a verdade. Eu não estou falando coisas sem sentido. Aquele dia, quando Shu Zhen e Shu Feng fizeram a aposta, eu estava lá e ainda foi o Shu Zhen que me deixou ser a testemunha. Depois disso, Shu Yui não estava nem um pouco com medo de Shu Wei. Ela se levantou ao lado de Shu Feng como se ocultamente estivesse dizendo para a multidão de que lado ela estava. Naquele momento, o rosto não apenas de Shu Zhen, até Shu Shen, Shu Wei e a maioria das pessoas da família Shu estava começando a mudar. Eles nunca imaginaram que Shu Yui iria fazer aquilo por Shu Feng e ela estava até mesmo se permitindo ir contra toda a multidão da família Shu. Na verdade, até Shu Feng estava surpreso por ela estar fazendo isso. Shu Yui iria ofender um monte de gente. Mas a não ser isso, Shu Feng estava comovido. Shu Zhen, você está falhando em honrar uma dívida? Shu Feng continuou a pressionar ele. Com Shu Yui como testemunha, ele não acreditava que ele iria negar isso. O rosto de Shu Zhen estava extremamente feio e ele não sabia como responder. Todo ano, a família distribuía apenas uma erva espiritual santa. Eles não teriam outras chances de conseguirem uma medicina espiritual tão boa como aquela. Ele tinha acabado de receber seu suplemento desse ano e Shu Zhen estava preparando para usá-la para avançar para o 4 graus nível do domínio espiritual. Como ele poderia dar para alguém? E daí se for verdade? Você entrou na escola Dragão Azul no mesmo tempo que Shu Zhen. Ele já tinha entrado na corte interna há 2 anos e você está 2 anos atrasado. O que, depois de usar tanto tempo para entrar na corte interna, você continua arrogante? Você quer extorquir o suplemento de Shu Zhen? Shu Shen disse friamente argumentando maliciosamente. Sendo o irmão mais velho de Shu Zhen, era óbvio que ele não deixaria Shu Feng levar o suplemento de seu irmão. Não me diga. Seu irmão deve saber o que está acontecendo. Se você estiver recusando em honrar sua dívida, apenas admita isso, eu posso esquecer sobre isso. Mas ele precisa admitir pessoalmente que suas palavras são como um peido e absolutamente não podem ser confiadas. Shu Feng não deixou ele ir. Você. Com essas palavras, Shu Zhen estava realmente rangendo seus dentes de raiva e ainda não podia recusar já que era verdade. Haha. Piada. Falhando em honrar uma dívida? Eu mencionei alguma coisa sobre isso? Você pode ter a erva espiritual santa do Shu Zhen, mas você precisa admitir em frente da multidão que você é um lixo inútil. Um idiota que precisou de 5 anos para entrar na corte interna. Todo mundo, eu estou certo? Shu Shen gritou alto. Isso aí, Shu Shen está certo. Está certo, se você quiser pegar a erva espiritual santa, você precisa admitir que você é um lixo. Assim que você admitir, então nós daremos uma esmola para um pobre mendigo. Shu Shen ergueu suas mãos e gritou, e naturalmente todos gritaram em resposta. Na família Shu, excluindo Shu Yuan, Shu Giu e Shu Yui, ninguém gostava de Shu Feng e eles o queriam fora da família Shu. Então não importa o quanto excessivo era, desde que estivesse relatado com Shu Feng, eles iriam apoiar aquilo. Todos queriam que Shu Feng se sentisse terrível. Shu Shen não crie problemas sem razão. Esse é um problema entre Shu Zhen e Shu Feng, então todos vocês não estão qualificados para interromper. Reclamou Shu Yui. Nós não somos qualificados, e você é? Você é a irmã mais velha de Shu Zhen, mas ainda assim você apoiou um desconhecido. Você ainda faz parte da família Shu? Shu Shen maliciosamente e cruelmente retrucava. Eu apenas olho o caso e não a pessoa. Em todo caso, Shu Feng não é um desconhecido. Ele é parte da família Shu. Você certamente sabe se ele é ou não parte da família Shu. Entretanto, eu posso dizer que Shu Zhen é seu próprio irmão. Você nem se importa com isso. Shu Yui estava com tanta raiva de Shu Shen, que todo o seu corpo estava tremendo. Mas naquele instante, Shu Feng colocou suas mãos nos ombros de Shu Yui, e a moveu para trás dele. Embora o atual Shu Feng tivesse o mesmo sorriso de sempre em seu rosto, seu olhar se tornou sério e ele disse calmamente. Eu irei apenas te fazer uma pergunta.
Você irá dar essa erva espiritual santa para mim ou não? Ou... Shu Feng, não diga que estamos dificultando as coisas para você, mas você realmente não é qualificado para levar a erva espiritual santa de Shu Zhen. Que tal isso? Eu irei dar uma chance para você. Duele um pouco com Shu Zhen. Se você vencer, isso mostra que você é qualificado para levar essa erva espiritual santa. Shu Yui, não diga que eu não estou sendo razoável, eu irei até mesmo tirar a minha erva espiritual santa. Se Shu Feng ganhar, então essas são todas dele. Enquanto dizia aquilo, Shu Shen colocou a erva espiritual santa do seu bolso na mesa. Também ao mesmo tempo, Shu Shen lançou um olhar para Shu Zhen. Shu Zhen instantaneamente entendeu e ele também colocou sua erva espiritual santa em cima da mesa. Shu Zhen, você entrou na corte interna há 2 anos, e você também cultivou 2 habilidades. Por outro lado, Shu Feng acabou de entrar na corte interna. Você não se sente envergonhado duelando com ele? Você apenas não se está permitindo desistir. Shu Yui continuava a achar que aquilo era injusto com Shu Feng. Cale a boca. Você não tem nada a ver com isso. Shu Shen ameaçadoramente apontou para Shu Yui, então estreitou seus olhos e olhou para o Shu Feng. Mas se você perder a sua erva espiritual santa, você se atreve? Naquele instante, todos os olhos caíram em Shu Feng e eles estavam esperando pela sua resposta. Se Shu Feng recusasse, eles poderiam humilhar Shu Feng e dizer que ele era um covarde. Se Shu Feng concordasse, Shu Zhen poderia abertamente dar uma lição em Shu Feng. Não importava o que, Shu Feng estava em uma situação perigosa. Eles apenas queriam ver como Shu Feng seria humilhado. Por que eu não me atreveria? Shu Feng sorriu e concordou. Ótimo, você tem culhões. Mas deixe-me te dizer uma coisa primeiro. Punhos e chutes não têm olhos, então você não pode reclamar sobre nenhum machucado. O sorriso de Shu Shen se tornou mais desprezível. Chega de conversa, venha até mim. Shu Feng colocou sua própria erva espiritual santa na mesa e então andou para o meio do salão. Shu Feng, Shu Yui atraiu Shu Feng, e aqueles olhos cintilantes estavam urgindo para ele não duelar com Shu Zhen. Mas Shu Feng tirou as mãos de Shu Yui com um sorriso e disse, confie em mim. Vendo aquilo, Shu Yui não tinha o que fazer além de um olhar pálido. Por alguma razão, ela teve o sentimento que Shu Feng sem dúvidas nenhuma iria vencer esse duelo. Shu Feng e Shu Zhen andaram em direção ao meio do salão e todos os cercaram. Eles não queriam perder a humilhação de Shu Feng. Shu Feng, parece que você valoriza a riqueza, mas não a sua vida. Shu Zhen, que não tinha falado por um longo tempo, finalmente tinha um sorriso em seu rosto, mas seu sorriso era bastante maligno. Sendo forçado em uma situação vergonhosa por Shu Feng o fez muito infeliz. Desde que ele tivesse uma chance de ensinar uma lição ao Shu Feng, obviamente ele não iria se segurar. Ho ho. Shu Feng levemente sorriu e disse, eu apenas queria te dizer essas palavras. Você fala muito. Hoje, eu irei te mostrar o quão fraco você é. De repente, o pé esquerdo de Shu Zhen deu um passo em frente. Todos puderam ouvir um bum antes de seu corpo inteiro começar a correr como se estivesse voando. Ambos seus braços estavam se movendo e seus socos voavam por todos os lados. Uma poderosa aura veio de seu corpo e era como uma cruel besta selvagem que seguia em direção a Shu Feng.